doutores e doutoras, mandaram pro jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês. E também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e, como de costume, sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Aquela vida do advogado pré-feriado que vai entrar de férias, tentando achar nossos queridos embargadores para poder despachar, mas claro que nenhum deles estava trabalhando. Caça ao tesouro, o nome disso aí. Isso aí é a caça... É a famosa assim, o golpe tá aí, cai quem quer, né? A gente vai lá, tem que fazer o nosso trabalho, mas enfim, vamos que vamos. Essa é a vida do advogado contencioso. Natália, como vai? E eu vou aqui, gente, passando vergonha. O meu part-time advogada tá brilhando, mas o part-time blogueira acabou de ser feio, porque eu faço uma gravação ao vivo aqui pra vocês verem no começo, mas ela começou a falar alto, começou a interromper tudo. Então, ou seja, gente, a skin blogueira ela ainda tá precisando ser apurada. Eu tô precisando de um auxílio. Mandem dicas, mandem dicas. E tem uma coisa também que a gente precisa de muito auxílio, e é um tema que a gente fala muito aqui no Manda pro Jurídico, é gestão contratual. Correto? Corretíssimo. Nesse sentido, nada mais justo que trazer uma pessoa especialista para falar sobre isso. Motivo pelo qual o Rafael Locampo está aqui. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Tudo certo, e com vocês? Rafael, CEO da Alexio, uma empresa de tecnologia em contratos, vai falar não só da atividade, como também das dores que os principais departamentos jurídicos, os principais escritórios têm no seu dia a dia, que a gente tem que repercutir sobre isso para poder refletir e buscar uma melhora constante, assim como qualquer coisa no nosso âmbito profissional, né, Nath? Super. E uma coisa que eu achei muito interessante na história do Rafael é que o Rafael, ele é advogado, gente. O Rafael trabalhou em diversas áreas do direito. Cometi esses erros. Mas foram esses erros que te trouxeram até aqui. Exatamente. É por causa dessa experiência de entender exatamente a dor pela vivência que ele conseguiu desenvolver esse produto. Mas, Rafa, fala uma coisa. Quando é que você olhou e falou: a gente precisa utilizar a tecnologia para otimizar um fluxo contratual? Depois de passar muitas e muitas e muitas horas, acho que teve um dia especial, assim, não foi nem trabalhando no escritório. Acho que foi um dia que a minha mãe pediu para fazer um contrato de locação para ela. Assim, eu demorei acho que 8 horas para fazer um contrato que eu fui fazer perfeitinho, e fui buscar modelo e tal, e aí foi editando na mão e puxando cláusula daqui, puxando cláusula dali. Aí tentei ajustar tudo para um negócio não brigar com o outro, né, para uma cláusula não brigar com a outra. E aí eu falei assim, cara, acho que eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. E aí eu falei assim, pô, seria tão massa se eu tivesse isso aqui automatizado, se eu soubesse exatamente as variações que o meu documento pode ter e conseguisse fazer isso aqui em 5 minutos. E aí dessa sementinha nasceu até um pouco da ideia de gerar Alexio, de trabalhar com tecnologia. E acho que tudo surgiu a partir desse episódio do contrato de locação residencial. Obrigado, mãe. Graças a você, a minha vida mudou. Graças a você, muita coisa aconteceu. Né? Graças a você, Alex, nasceu. E a locação, deu certo? Alugou o apartamento? Deu certo, deu tudo certo. Não, isso é Deu tudo importante certo. também. Eu acho interessante isso, a gente até pode entrar nesse papo que a Nath puxou sobre a questão da tecnologia, né? A gente trouxe um dado há poucos episódios atrás, se não me engano, uns 4 ou 5 episódios atrás, que existe cada vez mais um investimento em tecnologia em departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. É algo que é crescente, é uma tendência, beleza. Mas eu queria que você, como um agente desse movimento, como você está enxergando esse contexto da procura dos departamentos, dos escritórios para esses prestadores de serviço, como no caso o Alexio também é? Legal. Acho que teve um avanço muito grande. A gente deu um primeiro passo na pandemia. Eu acho que a primeira tecnologia jurídica ali que ficou mais em voga, e eu não vou nem falar das audiências virtuais, não. Foi a assinatura eletrônica. Eu acho que esse foi um primeiro passo. Hoje em dia, eu nem preciso explicar o que é assinatura eletrônica. Todo mundo fecha. Lá em 2018, mais ou menos, que é quando a gente começou a Alexio, 2019... Cara, eu precisei fazer um parecer jurídico do porquê que a assinatura eletrônica tinha validade jurídica e poderia ser considerada como válida. Era uma briga em todo o pitch. E, assim, a assinatura eletrônica era um pedacinho da plataforma da Alexio naquele momento. Depois virou algo um pouco maior. A gente nem vendia a nossa própria solução de assinatura. Eram soluções de mercado, DocuSign, ClickSign. Eram outras tecnologias naquele momento. Depois a gente desenvolveu a nossa. Mas era uma briga, assim, para vender para o mercado. Hoje em dia, a gente, principalmente depois da pandemia, né, teve a adoção da assinatura eletrônica. Eu acho que isso foi um catalisador para todo o resto. Aí o pessoal já se acostumou a trabalhar home office, a concentrar documentos num drive,
O negócio começou a ficar mais em nuvem, e aí a gente começou a ter esse trabalho em plataformas, em nuvem. Aí tudo ficou muito mais fácil. Hoje em dia a gente já vê um amadurecimento, porque antes a gente tinha que caçar a empresa em setores estratégicos, assim, vou mirar na tecnologia, porque os caras são mais para frentex, e tentar emplacar a tecnologia jurídica ali dentro. Hoje em dia não, a gente vende para construtora civil, para setores mais tradicionais. A gente tem time de futebol usando o Lexio, que também é mega tradicional. legal. Então, a gente conseguiu espalhar hoje para, chuto eu, acho que quase todos os setores da economia já. Eu escuto você falar isso, me remete, eu estava numa reunião semana passada, a gente estava falando sobre um conceito, eu falei, gente, quando a gente insere um conceito novo, que é muito novo no mercado, você precisa educar o mercado. Eu não preciso que o mercado me diga o que é. Eu preciso dizer para o mercado. Em algum momento, o mercado vai começar a demandar isso. E aí, quando eu olhei o seu site, no site da Alex, né? Ele tem os blogs. Quando eu vi os seus blogs falando sobre isso em 2018, 2019, falando sobre assinatura eletrônica em 2018, eu falei, cara, o Rafael tá muito na frente. Tá muito na Já frente. tava em 2018, Já né? tava. Hoje, então... Por isso. Ele tá na frente porque, assim, gente, o tempo, ele é imbatível. O tempo é um fato. Ele começou antes. Exato. E eu acho interessante justamente isso, porque o boom da cultura, né, da tecnologia dentro da atividade jurídica se deu, a gente pode, então, afirmar como a pandemia foi um catalisador. Foi. Acho que foi. A gente já começou antes e tinha empresas que foram os early adopters assim, da Lexio de tecnologias similares, mas a pandemia foi um boom. Assim. Então, basicamente, o advogado foi obrigado a se adaptar a essa cultura em função das demandas. Hoje em dia é uma questão de praticidade, de conforto também, porque eu acho que mudou a demanda. Antigamente era uma imposição, praticamente, em função da pandemia. Hoje em dia, eu acho que as pessoas enxergaram valor a partir dessa imposição e agora elas entendem como algo fundamental para acelerar processos. E não é nem só para isso, é para trazer mais segurança. Eu acho que a gente tem essas coisas andando juntas, né? Acho que essa cultura de dados também que as empresas estão querendo gerar, isso está chegando no jurídico, exigem que eles tenham tempo, né? Porque o jurídico está geralmente só apagando incêndio. Não tem tempo para ficar analisando dado, não tem tempo para coletar dado. Eles não têm nem dado para coletar, né? Então, eu acho que foi uma combinação de todas essas coisas. Não, e hoje em dia a gente pode até falar que essa questão de cultura de dados em jurídico hoje proporcionou até digamos, um novo setor, né? Que é a Legal Operations também, que hoje em dia está totalmente inserido. A gente tem nosso parceiraço Guilherme Totti também, da Well Hub agora, mudou o nome. Mudou o nome, mudou o posicionamento. Exato, que agora, que também, hoje em dia, eu acho que talvez seja um dos principais nomes aqui no Brasil sobre esse tema. Mas... Um abraço pro Gui, inclusive. Conhece ele? Conheço, Que bom. O Gui quem não conhece o Gui... Quem não conhece o Gui, eu recomendo que conheça, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta em função dessa cultura e hoje em dia desse momento, né, que a gente pode enxergar como algo crescente no ambiente jurídico, da tecnologia, etc. Existem outros comportamentos que a gente pode até enxergar como exageros, na minha opinião. Eu escrevi, em parceria com o Samir, que eu escrevi 2 artigos nesse sentido de inovação sem propósito. E vendo algumas frases sobre isso, alguns textos sobre isso, cheguei a uma frase que tecnologia sem propósito é uma questão de ego. Quer dizer, é uma questão de hype, do FOMO, que a gente conhece como um fenômeno social até. Como você enxerga essa situação do FOMO, desse hype excessivo, da tecnologia pela tecnologia, sem um objetivo específico? Vamos contratar, você que é de São Paulo, vou dar perdão pelo meu carioquês, Alabangu, entendeu? Como você enxerga esse momento que a gente vive também? Isso é um pouco de receita do fracasso, assim, para a adoção de Lexio ou de outras tecnologias, né? Tanto que a gente tem um time treinado exclusivamente composto por advogados e advogadas, ou pessoas que têm um contexto jurídico, a gente tem estagiários também, e a gente identifica isso muito rápido, né? Então, uma das coisas que a gente faz, tanto em implementação, a gente faz período de teste também, é justamente para tentar pegar esses objetivos, porque, assim, realmente... Se uma você consultoria. Não tiver... a venda de Lexio e dessas plataformas, né? Eu até acho que vale explicar para o ouvinte o que é Lexio, né? Porque senão acho que a pessoa vai ficar perdida. A Lexio é uma plataforma, tá, que quer trazer estratégia para departamentos jurídicos de empresa. Como que a gente faz isso? Automatizando processos e fluxos, tá, para que as pessoas tenham tempo para se dedicar à estratégia. Isso é um ponto muito importante. Então, liberar tempo das pessoas, fazer com que elas ganhem produtividade, deixar a tecnologia entregar o que a tecnologia entrega mais rápida.
E, em segundo lugar, trazendo dados para que... Bom, agora eu tenho tempo livre, preciso tomar decisões estratégicas, pelo menos eu tenho que me basear em algum dado, em alguma coisa. Então, a gente entrega dados para que essas decisões sejam possíveis, né? A gente faz isso dentro do mundo de contratos. Então, hoje em dia, a gente pega o ciclo de vida de um documento e traz uma tecnologia para cada etapa, seja na criação, aprovação, assinatura, que a gente já adiantou aqui, e a gestão desses documentos depois, com controle de prazo, emissão de relatório para saber as características dos meus documentos, etc. Me perdi falando da Alex, até esqueci qual era. Não, a questão do FOMO e do hype Isso. sobre essa adoção da tecnologia de maneira exagerada, digamos assim. Então, aí, como a gente faz tudo isso, parece pouco quando eu estou falando aqui quatro módulos aqui, mas na hora que a gente vai ver, a gente pega de cabo a rabo, do momento que um contrato nasce até o momento que ele morre. Tem muita coisa ali no meio, muito detalhe. Com certeza. Então, a nossa venda acaba sendo muito consultiva. A gente precisa entender o que o cliente tem. Na verdade, a gente precisa entender como que funcionam os processos internos do cliente para entender como que a Alexio pode se encaixar na rotina daquele cliente. Porque também mudar tudo de uma vez e quebrar tudo do jeito como funciona nas empresas não dá certo. Na prática, assim, existe muita resistência. Então, a gente tem que entender e fazer essa consultoria meio que assim, ó, aqui a gente vai ceder, aqui a gente consegue encaixar, aqui eu acho que ainda não é o momento, vamos resolver esse pedaço primeiro para depois... A gente ajuda o cliente, inclusive, a entender qual é o propósito dele. E aí, se não existe propósito, a gente já levanta isso e fala assim, olha, acho que o projeto não vai dar certo. A gente repensa toda essa contratação. Tem diferentes graus de maturidade também dos clientes. A gente acaba deixando isso deixando isso claro nessa fase que a gente chama de discovery, né? Não, desculpa. Eu encerrei da contratação. Não, porque a gente teve um convidado aqui, eu acho que foi o Eduardo Gil, eu não me lembro se foi o Samico que falou com ele, que é justamente isso, na implementação de processos e de tecnologias digitais, eles acabaram verificando que era tão mais burocrático acessar o tipo do sistema e a plataforma, porque naturalmente não tinha esse nível de personalização que você tem na Lexo. Foi Foi Eduardo Gil, né? Foi. Esse nível de personalização que você está falando de pessoas que são advogados, que acompanham, que sabem como é que as variáveis funcionam, entendem o modelo de negócio do cliente para poder deixar ele tailor-made as cláusulas, as variáveis que vão mudar, dando sugestões, por exemplo, como você falou. Olha, acho que não é interessante botar esse ponto aqui, que pode, sei lá, burocratizar ou então te atrapalhar no seu dia a dia. E ele falou que eles acabavam usando tipo planilha de Excel, porque, assim, claramente o sistema contratado pela empresa não se adequava já à prática daquela empresa, daquela companhia, e aí eles preferiam, tipo, tá, deixa o sistema ali de lado e vamos usar o bom e velho Excel com o Microsoft Outlook aqui, Sim. que vai nos adiantar mais do que a gente efetivamente botar um sistema que nos burocratize e a gente não se adapte à nossa realidade. Então, achei muito legal essa questão que vocês não só têm o know-how por já ter esse background de advogado, como vocês têm essa sensibilidade de poder, de acordo com o modelo de negócio do cliente, ajustar e fazer esse bate-bola de, cara, será que vale a pena você botar isso? Será que vale a pena você tirar? Essa troca com o cliente, eu acho isso muito importante, assim, do sistema de vocês. Isso aconteceu comigo quando eu estava no jurídico interno, fazer uma contratação de um software ruim. Isso é muito difícil para o gestor. difícil. Por quê? Você bancou aquela decisão, você falou, vamos contratar, porque vai otimizar o meu trabalho da equipe, então vai otimizar o trabalho da empresa. Fiz um cálculo de ROI, mostrei, porque o software era incrível, mas a implementação não funcionou. Não necessariamente porque o software não era bom, mas é porque ele não era tão adequado à minha necessidade, àquela minha realidade. E aí você fica com um problemão, porque você fica com um problema dentro da corporação ali que você tá, porque você bancou uma contratação que não rolou. Gera até um desânimo, né? E você fica com um problema com a equipe. Porque, assim, em primeiro lugar, toda vez que você vai trazer um software novo para a equipe, você tem esse fator humano. A pessoa tem que falar, cara, eu vou ter que aprender a usar isso. Você tem que provar o valor. Então, assim, eu acho que isso que você falou e que o Pedro complementou, eu complementei para uma experiência própria, é muito importante, assim, você entender o seu cliente, você trazer para ele uma implantação muito personalizada, porque ainda que você trate dos mesmos temas, cada universo jurídico, seja um departamento jurídico ou um escritório, tem uma dinâmica própria, né? Tem uma vida própria, tem um objetivo, tem um volume diferente de contratos, tem naturezas de contratos distintas, assim, mais ou menos. Então, achei assim, bem interessante. E também tem uma questão que eu acho que até vou pedir para você complementar com aquele caso concreto que a gente conversou anteriormente, que a gente ter
né, como ferramentas, esse tipo de plataforma, são muito importantes também para apresentar aos departamentos jurídicos, quando for uma empresa, e você faz parte do departamento jurídico, valor do trabalho Sim. do jurídico perante o board, perante o seu CEO, perante sua liderança, até para tirar a imagem do jurídico como um departamento que só gera custo. Exato. Isso que eu vou dar espaço para falar para o Rafael, mas isso que o Rafael falou sobre dados, uma vez eu fiz uma dinâmica para um jurídico do Nubank, e aí as pessoas tinham que se identificar para quem era orientado por dados. No universo jurídico, quase ninguém é orientado por dados. Então, eu acho que a gente chegou agora para poder falar e olhar para dado, mas nem foi que a gente chegou, né? A vida obrigou. O Rafael já tá olhando para dados há muito tempo, Rafael. Exatamente. Me conta por que você já estava olhando antes da gente? O que você viu que a gente não viu? Não, é que coletar dado dá trabalho também, né? Dá. Dá bastante dá. trabalho. Aí, se não for automatizado, fica mais difícil. Mas uma coisa que você falou, assim, é por isso que é tão... Sobre fracassos de implementação, é por isso que é muito importante o período de teste. Porque no período de teste, o que a gente faz? A gente até exagera um pouco no período de teste, mas é porque a gente acaba implementando durante o período de teste quando o cliente vê já passou, entendeu? Já está rodando. E outra coisa importante é começar pequeno. Porque assim, quando você tem um escopo pequeno, você tem um objetivo pequeno, você consegue mapear ele bem. A gente fala assim, a gente vai começar aqui. E aí, o sucesso de uma determinada área, a gente viu hoje... Isso, literalmente hoje, eu tive uma call em que a gente recebeu feedback de uma construtora em que tinha uma área específica. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Mas tinha uma área específica que corria alguns riscos e gerava um gasto a mais para a empresa por perda de prazo de renovação e de alguns contratos. Eles tomavam bastante multa. Tá? Tinha esse prejuízo na empresa. A gente entrou com a parte de gestão de prazos e de notificações, etc. Eles conseguiram, durante o nosso período de testes, não perder nenhum prazo. Pô, isso é Nossa, sensacional. Para advogado, então, isso é quase um orgasmo, né? Então, a gente cortou para zero o prejuízo da área. E aí a área de inovação ficou tão... E a gente só pegou essa área, esse problema, e a gente tinha um objetivo claro. A gente pegou isso aqui para resolver. A área de inovação ficou tão empolgada que quer jogar Alex para todos os lados da empresa. Cara, que demais, então, assim. agora a gente tive esse feedback, nem só de glórias eu vivo, mas Ninguém, hoje foi um dia Rafael, bom. ninguém. Conta outra glória, aquele caso concreto que eu achei interessante você trazer. Ah, sim. Então, esse caso, assim, acho que todos os jurídicos, eles têm, de um maior ou menor grau, esse problema de mostrar valor dentro da empresa. Porque, geralmente, o jurídico é visto como custo porque não traz receita, tá? Apesar de conseguir mitigar perdas financeiras relevantes, como eu acabei de falar, né? E a gente teve um caso bem interessante, agora já numa empresa de energia, em que o jurídico era responsável pela guarda de mais ou menos 20 mil documentos. Tá? Na época eram 20 mil, acho que agora já tem mais de 50 mil dentro da base da Alexio. E era uma equipe muito enxuta. Acho que era assim, a diretora jurídica e mais 2 advogados. E um estagiário, eu acho. Por acaso, o diretor financeiro, que o jurídico geralmente também está embaixo Esse guarda-chuva. do guarda-chuva do CFO, se interessou pela plataforma e falou assim, quero uma demonstração. O meu sócio Fabrício foi fazer a demonstração. Quando ele olhou o painel de documentos, onde a gente mostra ali o número de documentos que já tinham sido criados, o que estava sob a guarda do jurídico, ele falou assim, peraí. Vocês estão criando aqui mais de 2, 3 mil contratos por trimestre com essa equipe? 3 mil contratos por mês com 2, 3 pessoas? Como que vocês fazem isso? E aí, na hora, na semana seguinte, ele liberou verba para a contratação de mais 2 pessoas para o jurídico. Então, assim... Caramba, que legal isso. Tem dado que é tão básico, assim, é volume de trabalho. Sim, Tem um dado que é tão básico que às vezes fica nebuloso para o resto da empresa. O jurídico só é lembrado quando, sei lá, demora 2 semanas para devolver uma resposta ou um documento. Entendeu? Porque cada um tá com 10 mil processos aí nesse caso. Né? Exatamente. Nesse pequeno cenário ali que ele traçou. Então, assim... Tem coisa que é tão básica que precisa ser mostrada e de coleta de dados para a empresa, assim, não precisa ser nada muito mirabolante. Só mostrar a quantidade de coisa que o jurídico faz já é um baita dado. Exatamente. Deixa eu te interromper, Nath, que eu acho que a gente bateu esse papo e eu fiz essa pergunta e acho importante até para a galera que já utiliza a ferramenta ter isso como guia também. Não necessariamente só Alexio, mas enfim, se for Alexio também melhor ainda, tá ouvindo do homem propriamente. Quais são os principais dados assim que você entende como fundamentais sobre alguns parâmetros? Por exemplo, volume de trabalho é interessante pra caramba do ponto de vista de headcount.
excelente. sim. Mas quais são os outros dados que você diria assim que são as pedras preciosas assim que a Alexio usa? Depende bastante do tipo de operação. O que eu vejo assim que é interessante até para a própria Alexio, né? Qual o principal tipo de contrato que está saindo? Então, quais características ali que estão saindo? Às vezes, o que dá mais trabalho fazer? Então, eu cruzo não só o volume e a repetição de demandas, mas também a complexidade dessas demandas, para entender aquilo que gera mais tempo e onde eu tenho mais possibilidade e oportunidade de melhoria de processo, de fluxo. Porque a gente vive na Alexio, e eu acho que aprendi isso na Marra, uma melhoria constante, né? A gente sempre tem que estar olhando para melhorias e elas são incrementais. Acho que isso é um ponto, assim, não dá para saltar daqui para São Paulo numa passada só. São muitos passos até chegar lá. Então, eu sempre olho nessas combinações, assim, para identificar onde estão meus maiores gargalos e eu vou agir em cima deles. Tempo é um deles, volume de demanda é outros, mas é específico. Então, qual tipo de contrato que sai mais, onde que meu negócio está travando. Poxa, eu identifiquei assim, meu time é extremamente eficiente na hora de gerar um determinado tipo de documento. Mas, cara, por que esse tipo de serviço contratado aqui demora mais para rodar com o cliente? O que está acontecendo nessa negociação que eu não estou vendo? Por que a negociação disso aqui está difícil? Porque aí, dependendo do volume também, eu consigo priorizar a revisão de algum documento. Eu falo assim, olha, alguma cláusula que está muito complicada e que sempre bate ali na hora de negociar esse contrato, de mandar para um fornecedor, por exemplo, para a contratação da Alexio, a gente teve que mudar várias vezes as cláusulas porque algumas estavam gerando uma reunião para falar sobre a cláusula. Entendi. A gente simplificou Sim. e passa direto agora. Sim. Então, assim, ganhamos, sei lá, 2 semanas ali na contratação verdade, da plataforma. Nossa, isso é Essas verdade. experiências que você está falando, por exemplo, dessa cláusula que você ganhou esse tempo fazendo essa modificação, são coisas que você faz meio que num benchmarking de outros sistemas que são, vamos dizer assim, os concorrentes? Ou é intrínseco ali, tipo, dos seus clientes que você vai e vai adaptando? Existe algum quê de... Vejo o externo como é que está funcionando, vejo que eles estão errando aqui, a gente faz isso aqui diferente, então vamos adaptar? Ou é única e exclusivamente pelas experiências dos contratos dos seus clientes ali que você vai adaptando e melhorando? Legal. Tem um pouco dos dois. Assim, a gente observa alguns modelos de negócio que a gente não quer replicar. Por exemplo, implementação. O Lexo não cobra implementação. Porque a gente pega aquele negócio do teste e faz uma implementação de que o cliente nem sente. Aham. Isso é uma estratégia de negócio. Sim. A gente compara isso, a gente sabe que nem todos os players do mercado fazem isso. Mas a gente tem pontos em que, nos detalhes, nas minúcias do contrato, eu não tenho, por exemplo, acesso aos contratos dos meus concorrentes. Aham. Infelizmente. Adoraria ver até para fazer um benchmark ali de qualidade de cláusula e tal. Mas esse benchmark eu não tenho, por exemplo. Sim. Então é só da riqueza da troca com os advogados que são meus clientes. O bom é que eu negocio diretamente os contratos de licenciamento da Alexio. Então eu estou o tempo inteiro trocando com advogados. A gente senta para negociar e é muito rico, porque eu pego advogados de empresas de vários tamanhos, de vários mercados, com experiências muito diferentes. Então sempre sai um... É engraçado, né? Cada advogado olha para uma coisa diferente dentro do contrato. É verdade. mesmo? Porque tem uma Cada visão advogado. diferente, né? Claro. Todo mundo. Pela rotina. E esse negócio de visão diferente é bem legal. A gente fez um workshop com alguns clientes e convidados da Alex. O Gui participou, inclusive. E um dos exercícios que a gente fez foi de mapeamento de variáveis de um documento. Acho que era um termo de autorização... Não, autorização de uso de imagem. Eu acho que era isso. Sessão de uso de imagem. Sim, sim. E aí ela tem várias variáveis. Ela pode ser gratuita, ela pode ser onerosa, ela pode ter uma restrição territorial, ter restrição de mídia, eu posso divulgar na internet ou em redes sociais ou não. Enfim. E aí a gente pegou um modelo estático e falou assim, ó, vamos dar, sei lá, 10 minutos para vocês grifarem esse documento. Era super simples, uma páginazinha só, para vocês falarem quais seriam as variáveis que vocês colocariam isso para a gente automatizar esse modelo, que é uma primeira etapa ali da... Tinha 35 cores diferentes, né? Não teve uma pessoa que mapeou as mesmas coisas. Assim, Cara. todo mundo mapeou de um jeito diferente. No final das contas, é interpretativo. A gente faz muito esse exercício com o cliente também, do que vale a pena ser uma variável, porque alguns tinham uma experiência que, naquele mercado, uma parte do contrato sempre dava problema. Sim. Em outro mercado, nunca dava problema. Então, aquilo podia ser fixo. Eles não viam problema nenhum
e o negócio tá fixo no contrato. Isso pra quem mexe com dados é horrível, né? Porque eu horroroso. lembro que a gente tava desenvolvendo sessão de Power BI lá no escritório e eu falei, cara, eu preciso saber se esses juízes especificamente têm decisões que são mais reformadas no tribunal, não são. E aí, como as palavras mudam, a forma de escrever, tudo isso muda. O cara falou, cara, não tem como a gente mapear isso. É quase que impossível. Você precisaria ter, tipo, o robô do robô pra ficar fiscalizando. Porque você não tem como saber, tipo, se o cara julgou um procedente, ele acolheu o pedido, qual foi o pedido, se esse pedido lá em cima foi reformado ou não. Tipo, é muita variável pra mexer, entendeu? E aí, no contencioso, eu sei que você faz mais a parte de contrato, então é menos subjetivismo nesse sentido. Mas, assim, mesmo assim, você tem essas variáveis, porque às vezes um contrato desse que dá... Assim, o contrato você só sabe se ele é bom ou ruim quando ele dá problema, né? Porque se ele não deu problema nenhum, tanto faz se o contrato é bom ou ruim, porque as partes estão de acordo, então aquele contrato vai funcionar. Agora, quando ele dá problema é quando você vai ver no tribunal se a cláusula que você botou, por exemplo, ela é interpretada daquele jeito num tribunal arbitral ou num judiciário, alguma coisa. E aí, essas experiências do cliente que você estava falando, né? De repente, num setor específico, aquela cláusula funciona. Porque, sei lá, a discussão jurisprudencial daquele caso é favorável. Mas se você mudar aquele setor, de repente aquilo não faz o menor sentido. E aí como é que você muda com esses dados? É quase que impossível você prever tudo isso, né? E o apelo do Rafa é bem relevante, porque quando ele falou que uma das grandes vantagens de quando você está tratando de aplicar tecnologia em contrato, você está otimizando um fluxo, um ciclo, você está otimizando, então você está ganhando tempo. E toda vez que você discute muito uma cláusula, independente se ela for debatida ou não no judiciário, se o contrato ou não der problema, você demora muito a concluir um job específico, o que sempre vai causar um atraso, que qualquer atraso causa déficit financeiro, né? Porque você tem uma hora ali sendo gasta que você não está conseguindo efetivar, que podia ser muito mais rápido. Mas eu ouvi você falar e eu fiquei pensando, você é um advogado. Sim. Então, você tem um olhar de um advogado. Então, você consegue compreender uma cláusula, você consegue compreender a forma como um advogado pensa, você entende as dores dos setores, seja de uma empresa privada, seja de um escritório, seja até de um órgão público, que você falou pra gente antes que você teve experiência. Mas existe um Rafa que tem relação com a tecnologia, um Rafa programador? Como é que foi dessa pessoa que teve essa ideia para como é que desenvolver o software, né? Porque a gente tem a parte do desenvolvimento. Conta pra gente, como se deu isso? Isso foi engraçado. Assim, o primeiro documento que a gente automatizou dentro da Alexio, e a gente mudou a Alexio muito desde então, foi um NDA. Tá. Ele demorou 3 meses para ser feito porque a gente colocou um advogado para conversar com o programador. E aí, gente, assim... cada um fala uma língua, né? E nenhuma das duas é português. Então, eles estão muito distantes, entendeu? Java com latim, né? Exatamente. Então, assim, eu até brinco, eu demorei outro dia 2 horas para explicar pro designer e para os programadores da Alexio qual que era a diferença entre um aditivo, um anexo, um distrato e um documento relacionado ao contrato, que, por exemplo, pode ser, sei lá, uma procuração ou alguma coisa que não tem nada a ver, não vai compor o documento, mas está relacionado ali, eu preciso, às vezes, analisar ele em conjunto. 2 horas, entendeu? Se eu falo isso para um advogado, vocês entendem 4 segundos o que eu estou falando, entendeu? A gente tem coisas que não precisa explicar. E a gente precisava explicar tudo. Então, o que a gente fez? Assim, não dá, se a gente demorar 3 meses para automatizar. E o NDA era simples, super simples. Ainda é hoje o documento que eu sempre uso em demonstração, porque ele é curtinho, ele tem vários tipos de perguntas. Mas aí a gente desenvolveu uma linguagem própria de automação, que como ela faz uma coisa, que é automatizar o documento, falar qual cláusula entra, qual cláusula sai, onde que tem uma lacuna, de onde eu tenho que pegar uma informação e colocar aqui... Como ela só faz isso, ela ficou mais fácil de aprender. E aí eu fui, acho que o primeiro maluco, ou o segundo maluco, talvez, que era advogado e resolveu aprender essa linguagem e comecei a programar documento. Aí acho que esse foi o meu pezinho. Assim. Isso foi em que ano? Caramba. 2018. Então o início ali foi você que programou? Foi você que começou? Os primeiros contratos foi eu que programei. Tirando esse primeiro, né? Que foi um dev mesmo que programou. A gente gerou a linguagem de programação. Então você precisou meio que aprender, já tendo a linguagem do advogado, como você disse, teve que aprender a linguagem do dev para fazer tipo um misturado ali das duas Olha, senhoras linguagens. e senhores, você sabe esse termo que tá famoso na internet, skin in the game? É o Rafael, porque o Rafael, advogado, aprendeu a linguagem de programação para desenvolver um produto.
Ó, isso aí é um... Mas esse seu diferencial eu acho muito legal, porque você ter... Ainda que você tenha atuado pouco no direito, como você falou que você já migrou para Alex, para fundar a Alex, que você viu que era do seu propósito, eu acho muito importante o background jurídico que você tem certeza. e das pessoas que você bota no jurídico, porque agrega na hora de você, ainda que tenha essa divergência com a galera da programação de TI e tal, você consegue alinhar... você tem ali a noção de como é que funciona na prática, como é que aquele contrato tem que ser entendido, quais são as variáveis minimamente, ainda que de uma forma genérica que você precisa imputar, sem entrar a fundo no modelo de negócio do seu cliente, mas que você já consegue dar uma diretriz para ele. Sim. Porque imagina se você é um concorrente da Alexo que não tem esse corpo jurídico, querendo ou não, são pessoas que às vezes não têm nenhum background jurídico. Então, assim, o genérico dele vai ser alguma coisa, de repente, completamente destoante, ou no modelo que ele viu, sei lá, no Google, aleatório, que ele não sabe nem por que aquele contrato foi feito daquele jeito. Então, eu achei esse eu achei um diferencial muito legal da Alexo, que eu, quando, por exemplo, fui numa feira que tinha vários expositores, eu não via isso muito nos expositores que estavam ali com programas. Não eram pessoas conectadas ao mundo jurídico. Eles viram ali uma oportunidade de mercado, que eu queria até que você depois falasse sobre isso. Se você enxerga ainda um oceano azul aí com muita possibilidade de crescimento nesse seu mercado, ou se já está saturado, já que as pessoas começaram a identificar já o mercado jurídico como um business efetivamente. E aí eu não via as pessoas conectadas. Então, assim, parecia que o cara tava ali para ganhar dinheiro em cima do jurídico, mas ele não sabia de nada como é que um jurídico efetivamente funcionava, entendeu? Sim. Então, nesse sentido, como é que você acha que esse seu diferencial faz não só você se destacar dos concorrentes, mas principalmente que você traz assim pro mercado jurídico que você consiga se diferenciar se é um oceano azul ou se já está muito assoberbado, tem que já pensar numa outra forma de desenvolver um novo sistema? Como é que você enxerga hoje o mercado assim? Sempre. Não dá para ficar parado. Assim, a gente sempre tem que estar... Hoje a gente fez uma atualização da plataforma, por exemplo. Então, assim, a gente tem sempre coisa Constante, nova. né? O mercado está em consolidação, tá, agora. Não existe uma visão clara, e a gente conversa com vários fundos de investimento, de um unicórnio dentro de legal. Isso não existe ainda. Legal. Uma visão clara de que tem uma tese vencedora que vai explodir, virar uma coisa de louco. Não tem. Mas a gente também já não vê aquele mercado incipiente de 2018 que eu tinha que matar um leão por dia. Entendi. O mercado está caminhando para algumas consolidações, empresas estão se fundindo e criando empresas mais robustas e maiores que fazem mais coisa, mas elas estão indo cada vez para uma questão de matar a fragmentação do mercado jurídico. Por exemplo, o Lexio é uma solução especializada em documentos. A gente não tem ainda uma solução de contencioso, por exemplo. A gente não tem um grande ERP ali que vai cuidar de um sistemão do jurídico. Isso é uma coisa que eu vejo que está se encaminhando para existir. Né? Então, Uma solução tanto- completíssima. tanto o Lexio quanto... Já existem algumas tradicionais no mercado, mas elas são muito engessadas, são antigas, são burocráticas e tal. Não existe Eu já testei 4, nenhuma das 4 funcionou, já cancelei as 4, Você inclusive. sabe, a gente sabe, todo mundo mundo sabe. sabe. Todo mundo sabe, Tá é. tranquilo, todo mundo sabe. Inclusive, uma delas tem um módulo de contratos e gerencia os próprios contratos pela Alex. Mas enfim. É meio. Totalmente. Mas Faz enfim. sentido algum. Naquele termo de aceite tá lá. Na verdade, quem faz os contratos é Alex, Aquele, né, não, aquele gente? momento que você manda uma mensagem e fala: olha, tava querendo bater um papo pra gente ver se contrata seu serviço. Aí vê quem é a pessoa que tá falando: gente, mas é uma empresa que faz gestão de contrato. A gente acabou esbarrando deles, acho que umas 2 concorrências, quando a gente falou isso na próxima fase, eles já não estavam. Mas acho que não só por isso, né? Acho que teve outros componentes. Mas enfim, acho que o mercado caminha para uma consolidação. Eu acho que não é mais aquele oceano azul, já tem vários players fazendo várias coisas diferentes. Tem gente muito boa fazendo gestão de contrato, gente muito boa fazendo contencioso. Grande sistema. O problema do sistemão é que ele tenta fazer tudo e acaba pecando. Sim, Abraça sim. muito com as pernas, né? E eu acho a implementação também, eu acho mais dolorida, uma implementação dolorida. Tem que estar todo mundo ali muito preparado, e aí eu tô falando agora do fator humano, e muito disposto a absorver. Senão, eu acho que é mais complexo. Exato. Então, e o jurídico geralmente é uma área que tem excesso de trabalho crônico. Sim. A gente trabalha Tá sempre cronicamente com trabalhando excesso de trabalho. Não dá para parar. Você tem que dar ganho rápido para as pessoas de produtividade, para elas verem valor e liberarem aquele tempinho lá para implementar a próxima etapa. É verdade. É sempre assim. Essa é a nossa briga constante assim, dentro dos clientes que a gente E tem. até sob o ponto de vista de implementação que a Nath disse, talvez justamente esses
como você falou, esses pequenos avanços tecnológicos no departamento podem ser mais interessantes até para a implementação da cultura do departamento. Uma vez você fala, cara, vamos focar aqui primeiro na gestão contratual. Pô, tá arraigada já a cultura? Vamos para o contencioso. Vamos agora para outra parte. E assim desenvolvendo. Porque quando você olha o sistemão, você fala assim, cara, é muita coisa para aprender ao mesmo tempo e os prazos continuam chegando. O prazo não para pra você discutir como é que vai ficar. Exato. Overload, tá ali. Até na por sua uma cabeça. questão de gestão de demandas, eu acho que aos poucos pode ser mais interessante. E você transita no mercado que é complicadíssimo, porque são dois mercados em constante evolução e mudança, né? É o jurídico e a tecnologia. Então, assim, você tem que conseguir abraçar dois mercados que toda hora sai uma decisão nova, um julgamento novo, uma posição diferente, tecnologia nova que Sempre vão se tem uma solução aprimorando. nova. Você tem que. Você meio que também desenvolve seu sistema meio com o carro ali andando, né? Negócio total. meio de maluco, né? E aí eu quero saber duas coisas. Aliás, eu quero fazer uma colocação e depois eu quero saber uma coisa. Eu acho que quando você acessa esse tipo de tecnologia que traz uma otimização e o seu trabalho fica tão melhor, a sua vida profissional fica melhor, o seu trabalho fica melhor, a sua entrega fica melhor, a sua lucratividade da sua área aumenta. Eu acho que assim, é como se você saísse das cavernas, sabe? E visse o sol. Parece brincadeira, mas não é, porque eu acho que muda muito a dinâmica do trabalho, de verdade. Dito isso, eu gostaria, roubando o jargão do Rodrigo, dito isso, eu gostaria de saber, você já teve alguma implantação numa empresa, num escritório, que aquilo que tenha sido assim uma grande otimização, que todo mundo tenha ficado, caramba, que loucura. Pequena interrupção para vocês dois, Vamos porque lá. eu tenho que pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. Importante. Manda pro jurídico. É para deixar aquele cliffhanger, né? É o suspense. @manda pro jurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. E manda pro Jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. YouTube, Spotify, Apple Podcast, enfim, todas vocês conhecem. Então, curta, comente, compartilhe, interaja conosco, engaje conosco, para que assim consigamos cada vez mais desenvolver e crescer a nossa bolha virtuosa de juristas que insistem em desenvolver nosso mercado, o direito. E, complementando, em algum lugar dessa tela que vocês estão nos vendo, tem um QR Code de acesso para vocês conhecerem a plataforma Alexio e lá encontrar as principais soluções e baterem um papo também com o Rafa, com o Vitor, com a galera Tainara, a galera toda lá da Alexio para, enfim, conhecerem melhor, porque soluções existem muitas dentro da plataforma da Alexio e, de repente, pode estar sendo o que vocês precisam para dar um novo passo dentro da sua organização, seja escritório, seja departamento jurídico. Rafa, a resposta. Vou fazer só um disclaimer Vai, por aqui. favor. A plataforma tem alguns planos básicos, assim, mas eles são uma parte do que a Alexio faz. Assim, se vocês quiserem conhecer a solução a fundo, pode agendar uma demonstração que a gente faz com o maior prazer e eu acho que é onde o verdadeiro potencial da Alexio acho que vai ficar claro para todo mundo. Então, a gente sempre gosta de fazer essa consultoria, né, como a gente falou, para entender e a gente conversa e faz essa troca. Porque a gente teve ganhos muito expressivos em clientes, a gente fez um estudo com diferentes clientes de diferentes tamanhos e diferentes mercados. A gente chegou meio que no número que se repetia mais. Alguns tiveram ganhos maiores, superiores a 90% de ganho de tempo. É um negócio bizarro. Nossa, que Caramba, loucura. É um negócio Caramba. bizarro. Esses 30 mil casos aí provavelmente não Eles tem. conseguem parametrizar isso, cara, que legal. Junto com os clientes. Nem todos os clientes têm os dados de como eles trabalhavam antes. Antes, né? Então, foi um pouco complicado, mas a gente chegou num número que ainda assim é muito alto, que é o número que eu gosto de falar, que é de 86% de ganho de eficiência. Ainda assim é Caramba. muito Gente. alto. É E muito no alto. fim é sobre isso que a gente está falando, né? Eficiência. E assim, é liberar tempo para que o jurídico não é assim... Alex não vai roubar o trabalho de ninguém. Na verdade, a gente vai fazer vocês trabalharem mais. Eu sinto muito. É o que acontece. Se o computador fez o ser humano trabalhar mais, a inteligência artificial não vai roubar o verdade, emprego das pessoas, vai fazer elas trabalharem mais, Sim. entregarem mais coisa. É verdade. Só que você é verdade. trabalha de modo inteligente, né? Você consegue focar no seu core ali e deixar coisas que podem ser automatizadas para Alexo resolver, né? Cara, Como se esse fosse número é muito louco. É muito alto mesmo. 86% de ganho de eficiência. Sim, agora você imagina 2 concorrentes, né? Então, eu tô no mesmo segmento. Isso. E um concorrente, ele tem uma área fundamental, porque o jurídico é uma área fundamental, inclusive pode ser uma área gargalo, quando a gente estava tratando sobre essa coisa de demora, de você conseguir fechar um contrato, assim, aquele closing demorado, famoso. Duas empresas do mesmo nicho. Uma com 86% de eficiência a mais do que outra. Não, sei que Isso você é está falando, a indiscutível. gente tá falando de tempo aqui também. Tá falando do problema
do excesso de trabalho que a gente estava conversando, mas também pode falar sobre desorganização. Desorganização, Nossa, por claro. exemplo, uma transição de diretoria. Tá mudando o diretor. Cara, é normal. Mudam-se as pessoas, muda-se a organização. Nessa transição, temos mais um gargalo possível gargalo dentro do jurídico. Verdade. Então, se a gente tem isso tudo parametrizado dentro de uma plataforma como a Alexio, em que você consegue acesso à informação, dados, um backup de todos os documentos, cara, você tem uma transição muito mais suave Sim. também. Porque, afinal de contas, cara, dentro das organizações, as pessoas vão e vêm. Sim, a realidade claro. do mercado não é bom nem ruim. O mercado é assim. E aí você cria a cultura dentro da empresa, né? Porque aí Isso. deixa de ser o posicionamento daquele diretor, daquele gerente, daquela Perfeito. pessoa para ser a forma como a cultura da empresa funciona, né? Exatamente. E ajuda a moldar, né, cara? O Alexio acaba sendo uma... Parametrização, não sei se moldar, mas né? colaborar para essa cultura da empresa, né? Tem alguns casos, assim, que foram bem interessantes. Acho que eu vou tentar trazer mais caso Concreto ali, né? concreto Por favor, para por cada uma favor. dessas coisas, né? Quando a gente está falando dessa questão de criar essa cultura e transformar... Eu chamo de institucionalização das informações. Perfeito. A informação não é mais minha, do Legal. advogado, é da Perfeito. instituição, Nossa, bem legal. da minha empresa. Excelente. O que acontece? Né? Muitas vezes, quando a gente fala de aprovação interna de documento, a gente tem... Eu vou falar da criação e da aprovação. A gente tem essas aprovações rolando por e-mail. Então, rola e-mail e aí tem, sei lá, 3, 4 pessoas nessa corrente de e-mail. Com o turnover da empresa, daqui a 6 anos, não vai ter ninguém daquelas correntes de e-mail. Cadê aquele histórico? Sei lá, o cara do TI tem que pegar o e-mail da pessoa, ele vai ter acesso à caixa, só que assim, buscar a informação fica muito mais difícil. A partir do momento que a gente tem as estruturas em nuvem, aí também não precisa ser Alex, pode ser qualquer GED, isso fica um pouco mais fácil de buscar informação. Mas eu acho que onde mais se destaca é na própria automação de documento. Por quê? A redação do contrato, ela está necessariamente atrelada a uma decisão de negócio específica que está na cabeça de alguém. Perfeito. Tá? Se a pessoa sai da empresa, transformar a mesma decisão de negócio naquela mesma redação contratual, que pode ser mais ou menos efetiva, fica muito difícil. Né? Tem que chegar outra pessoa e a pessoa vai ter que descobrir o caminho para chegar naquela redação contratual. Ou fazer a engenharia reversa. Né? Por que tentar achar um contrato que tinha uma determinada redação, entender qual era aquela redação e falar assim, tá, isso estava atrelado a um cenário A. Quando a gente faz o mapeamento dessas variáveis, a Alexio ajuda bastante nisso. E aí, para eu incluir uma cláusula A ou B no contrato, eu clico num botão, eu faço uma escolha de negócio, isso se traduz numa redação contratual automaticamente, eu já deixo todo o caminho das pedras ali. Está tudo mapeado. Um estagiário ele pode descobrir como um documento se comporta de acordo com as escolhas de negócio que são feitas, assim. Isso é um exercício até de aprendizado, você passar pelas perguntas ali do Perfeito. formulário que geram um documento, porque você consegue ligar uma decisão de negócio a como que aquilo se traduz numa redação contratual. Eu aprendi muito, inclusive, fazendo isso. Porque, senão, você entra numa empresa ali no dia 1, cara, a curva de aprendizado é muito maior. Eu tenho que pegar, ler modelo por modelo, entender como... Beleza, eu preciso fazer isso. Como que eu faço isso? Qual que tem que ser o resultado do meu trabalho? Com automação e outras ferramentas, eu estou dando um exemplo só, concreto, que eu vejo aconteceu dentro da própria Alexio, que a gente tem estagiários criando os contratos de licenciamento. A gente conseguiu fazer com que até áreas não jurídicas aprendessem sobre como gerar um contrato sem erro nenhum. Legal. Então, contratos mais simples, óbvio, que não Aham. não tem grandes reflexões jurídicas ali dentro, negociações um pouco mais simples, E mas são a gente vários, conseguiu... né? A gente tem vários São contratos que têm essa natureza. Exato. E aí o jurídico conseguiu descentralizar essa criação, engajar outras partes da empresa e aí se livrar dessas demandas que só ficam ocupando tempo e também, assim, o jurídico não precisava estar fazendo. Só não deixa marketing fazer o contrato. Tô brincando. Pior que a gente tem casos em que o marketing faz contrato. Mas eu já fui em empresa multinacional em que o jurídico não sabe... O marketing fazia contrato e o jurídico não sabia quais contratos estavam sendo negociados, nem quantos contratos, nem onde eles Cara, estavam. É raro, mas Isso acontece muito. E isso é um grande problema, porque se em algum momento ele se traduz num problemão. Sim, eu já vi Isso, várias. é isso. A Assim. história, em algum momento, a bomba estoura, gente. E estourou pesado. fatalmente, Eu fatalmente. visitei um lead, ele deixou de fazer negócios no estado do Rio de Janeiro, acho que durante 2 anos, se eu não me engano, porque alguém do sei lá de que área, não era do jurídico, assinou um contrato com exclusividade, o valor do contrato era ridículo para a empresa e a multa era ridícula também, mas ridícula de alta nesse caso. E eles não fizeram negócio no estado do Rio de Janeiro. Caramba, É cara. isso. Olha que 2 loucura. anos.
É isso. O segundo maior estado em potencial de investimento. Eu adoro, porque só valoriza a gente, advogado aqui. Porque aí os caras estão fazendo cagada ali e a gente tá ganhando dinheiro Não, aqui. É uma via de mão dupla. É esse tipo de cagada que o cara pensa. Devia ter procurado um advogado. Se não tem com esses caras, a gente certeza. não tá ganhando dinheiro. Então tem que ter esses caras do marketing mesmo, fazendo contrato errado, vendendo droga pra criança, essas coisas loucas aí, que aí a gente ganha dinheiro mesmo. Pré-feriador aqui, ficou um clima caótico. Passou. Como é que é o nome dos amigos do Neymar? Parças. Os passos do Neymar. Criou esse clima tem que ter esse clima maluco passa que do aí Neymar. sobra tudo pro jurídico fazer e ganhar dinheiro. Não, isso é verdade. E assim, acaba Isso acontece muito, gente. Pessoa que assina um contrato, faz a menor ideia, depois ela fala, cara, preciso rescindir, aí é uma multa milionária. Fala, amigo, por que você assinou isso? E aí no final acaba. Exclusividade. E é esse tipo de coisa que acaba comprometendo eventuais tomadas de decisão, né? Porque isso não estava mapeado antes. Sim. Uma vez você não tendo essa. Como eu posso falar? A riqueza de informações necessárias para você tomar uma decisão ou fazer alguma medida, alguma decisão executiva, cara, você está totalmente refém do desconhecido, cara. Não, e assim, digo mais, a sua empresa está num momento, você vai fazer um M&A, passa por uma due diligence, ou qualquer tipo, uma operação de mercado de capitais, vai passar por uma due diligence. Dependendo do nível desse contrato, ele vai sinalizando. E se for um contrato com uma garantia relevante, isso aí pode virar um problemaço, assim. E essas variáveis, por exemplo, porque assim, se eu citar seu exemplo aqui, ia ficar muito claro qual era a empresa. Mas, por exemplo, em condomínio, que a gente advoga para condomínio, já tiveram cláusulas contratuais dos antigos advogados que eram completamente leoninas. E aí, tipo, para tirar o escritório, você tinha que pagar, em tese, teria que pagar aquela multa. E aí o cara chega e me diz, cara, não aguento mais escritório, perdeu o prazo, tipo, eu quero fechar com você, mas eu tenho essa multa aqui. Isso é uma coisa que, por exemplo, a Alexo consegue detectar quando chega lá os contratos para você poder, olha, isso aqui se a gente botar, de repente, não tá de acordo, então a gente pode tirar. Como é que vocês relativizam isso lá dentro? Isso é bem difícil, assim, porque no final das contas é a vida jurídica do cliente. Ele que Entendi. tem a soberania para tomar a decisão. Perfeito. Até, OAB, essa é para você, tá? A gente não presta serviços jurídicos de elaboração dos contratos. A gente coloca a tecnologia nas escolhas que advogados dos nossos clientes, né, que geralmente são departamentos jurídicos que a gente entra, mas a gente entra por outros caminhos também, por RH, por compras, pelo TI, pelo incrível que pareça. Porque você já sabe a linguagem dos caras já. Né? Porque, cara, eles fazem muito comodato de equipamento pra galera. Então, um volume muito grande é de verdade, é verdade. contrato bobo. Toda vez que você E entrar numa compras também, empresa, faz você sentido assina, também, né? né? Você assina um terminho de comodato ali do computador que chega na sua casa. Então, até assim, agora que você falou faz todo sentido, mas para mim tava uma coisa que se limitava ao jurídico, mas na verdade expande para qualquer departamento, né? Isso que é legal. O que eu tinha falado, né? De descentralizar a criação de minuta simples para o resto da empresa é um ponto. E a parte de aprovação é um ambiente onde toda a empresa colabora para revisar e melhorar um documento. Então, cara, é time de compliance, que também está ligado ao jurídico, mas enfim. Claro. Geralmente são dois tipos, em empresas maiores, são dois tipos de análises diferentes, né? Tem proteção, lavagem de dinheiro, análise ali do histórico do fornecedor e tal. Tem o TI, geralmente, analisando quando são serviços de tecnologia. Tem o time de compra analisando condições comerciais. Tem o financeiro dando pitaco se tem orçamento ou não. Então, assim, é uma grande área onde a empresa debate, quebra o pau, quebra o pau ali dentro e resolve seguir ou não com e uma documentação. E é importante que, assim, já tem, uma vez já implementado um modelo contratual baseado na experiência com a Alexio, você já tem um piso ali, né? Então, o que pode acontecer é melhorar o que já está ali dentro da plataforma, né? Então, tendo isso de maneira perene, né, espalhada dentro da organização, eu acho que é a melhor solução, né? Mas que nem sempre o contrato vem da empresa, né? Às vezes o contrato vem do fornecedor. Eu quero contratar um fornecedor, por exemplo. Vamos contratar a Alex, a gente tem a nossa minuta de contrato de licenciamento e aí o jurídico tem que analisar. Então, o Compras vai levar para dentro da plataforma e falar assim, a gente fez cotação e tal, vocês, depois do período de testes, escolheram essa empresa, tá aqui as condições comerciais da empresa. E aí vai passar por esse fluxo todo. Aí tem que passar por uma análise de todas essas áreas. Cara, a gente é escrutinado por TI, compliance 100% das vezes, porque a gente pega a empresa listada em bolsa. A questão de dados também deve estar muito forte, né? Exatamente. Então, assim, tem várias etapas ali de validação até a gente conseguir assinar o contrato. E nesse caminho todo, como é que funciona, sob o ponto de vista de lei de proteção de dados? Como é que vocês têm esses cuidados? Como é que funciona isso lá na Alexo, assim, sob o ponto de vista do programa de cruzamento de informação?
Como é que é o sistema lá de vocês nisso? Essa é a maior preocupação que existe, né? Então a gente escolheu muito bem o fornecedor de hospedagem em nuvem. Ah, a legal. gente usa hoje a AWS, fazendo merchan de graça. Se vocês quiserem dar um cupomzinho para Alex, eu agradeço. Que é um dos maiores custos que a gente tem hoje, né? Infraestrutura. Entendi. Onde a gente roda toda a nossa infraestrutura. A gente segue, e a própria AWS faz isso, eu acho que é bem legal. A gente paga também para eles ajudarem nesse monitoramento, mas... eles têm os padrões que algumas indústrias têm, por exemplo, de cartão de crédito. Tá. Então, a gente tem vários padrões ali de comportamento e de configuração da infraestrutura para que eu possa, por exemplo, trafegar informações de cartão de crédito, que é o Perfeito. PCI DSS, Sim. se alguém se interessar por pesquisar. É um protocolo específico com uma série de regras, e a gente tenta seguir todas essas regras, e a Amazon tem um score ali no final que ela dá de quais regras a gente está seguindo, quais não estão seguindo, e a gente segue esse como norte para garantir o sigilo e não garantir nenhum sequestro de informação de um ponto a outro. Vazamento de Perfeito, né? Porque dados. quando você falou que você tem clientes que são empresas listadas em bolsa, com certeza é alguma coisa que eles vão demandar de vocês, né? Cadê a sua 100%. política? Como é que funciona? Sim, como é que é seu nível Porque de... eles têm um critério super rigoroso de controle quanto a isso, né? Cara, assim, é engraçado que o relatório de TI que eu preciso preencher, acho que eu já estou virando meio dev, mais por causa dos relatórios de TI que eu preencho do que por programar contrato na Alexio mesmo. Imagino. E agora, já encaminhando assim para o final do nosso papo, eu queria, cara, que, tipo assim, você tá há 8 anos, 2018, 16 anos, 6 anos, né? 6 anos. Né? Nessa aventura. Então, cara, 6 anos, quando você trabalha com tecnologia e direito ao mesmo tempo, são 60 anos. É muita coisa que você vive. Por aí, acontece. isso. Sendo E passando empreendedor. por uma pandemia que Numa acelerou pandemia, muito o isso processo aí. Não, tecnológico. ele falou, a assinatura eletrônica 2018 não existia nem lei. A lei só vem em 2020, que é, verdade. 1463, se eu não me engano. É. Então, só passou a ter uma validade jurídica sob o ponto de vista legislativo 2 anos depois que você já tinha implementado lá no Alexo, né? E aí eu quero te fazer 2 perguntas. Na verdade, uma eu queria ver assim, o que você gostaria de falar para a pessoa que está implementando a tecnologia, que está começando a ter esse insight, está começando a acompanhar o mercado nesse sentido. E a outra pergunta é... Vamos uma de cada vez, senão eu me Então perco. vai. Essa altura do campeonato. Essa tem muita coisa para falar, né? Tem, pior que tem. É porque assim, eu acho que o principal... A primeira coisa que eu aprendi quando eu virei empreendedor, né? Além de que a vida de empreendedor é muito incerta, mas o principal como advogado, eu sempre fui treinado para entregar o meu trabalho impecável e sem qualquer margem de erro. Sim. Né? Isso não podia acontecer tanto no Tribunal de Justiça, onde eu trabalhei, quanto nos escritórios de advocacia. A gente é doutrinado para isso, né? Não era uma possibilidade. Em paralelo, o advogado, ele só, na experiência que eu tive, ele só gera valor para o cliente interno ou externo depois que ele tem um documento pronto. Então, assim, quando você só gera valor quando 100% do seu trabalho está feito. O Lexo é completamente diferente. A gente começou fazendo um negócio completamente do que a gente fazia no passado. A gente começou tentando vender conteúdo próprio, fazer com que as pessoas usassem os nossos modelos. Sim. A gente gerou um minutário de 60 minutos, acordo de confidencialidade, o contrato de locação que eu falei. Hoje a gente automatizou mais de 1000 minutas de cliente, porque os clientes não querem usar a minuta Alexo, eles querem usar a minuta da empresa. A gente viu que a personalização era o caminho. Mudou o fluxo, né? Mudou completamente. E a gente começou só com a criação dos documentos. Depois foi para assinatura, para aprovação, para gestão, controle de prazo, etc. Então, é muito incremental. A Alexo, ela não entrega valor só quando o trabalho está 100% finalizado. E isso é a coisa que eu mais aprendi. A margem para erros, errar tá certo, a gente muda de caminho. Então, eu achei que todo mundo ia querer usar o minutário da Alexo, que ia ajudar muita gente a produzir contrato mais rápido. As empresas não queriam isso. As empresas queriam ver os modelos delas com a tecnologia que a gente tinha desenvolvido. Entendi. Mudei completamente o ramo e aí deu certo. Entendeu? Então, errar não é um problema. Errar muito é um problema. Uma hora você tem que Isso não é um acertar. erro, né? É um ajuste fino ali que você teve que O famoso fazer. pivotar, né? E em segundo lugar, são incrementos constantes. É sempre melhorar, sempre revisitar os processos. Isso eu aprendi não só no desenvolvimento do produto, mas até na condução da empresa. A gente sempre tem que estar olhando para trás e falar assim, tá,
onde que está a minha prioridade agora, a minha finalidade, e eu vou implementar mais tecnologia para resolver ela, vou resolver de outro jeito? Às vezes dá para resolver de outro jeito. Sim. Né? Mas é essa cultura de inovação contínua, mas ela tem que ser devagar, gente. É uma coisa de cada vez. Também, voltando para a questão do hype, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, principalmente depois que eu virei empreendedor. E eu tenho que me controlar para falar assim, cara, é um passo de cada vez. E me ajuda muito já ter esses 6 anos, porque eu olho para trás e falo assim, meu Deus, assim, onde que eu tava com a cabeça em 2018? E aí eu vou vendo tudo que foi construído aos poucos ali no caminho. É uma questão de persistência e de disciplina, de vocês sempre melhorando uma coisinha de cada vez. Fazendo um paralelo com a gente aqui, né, no Manda Pro Gig, a gente tá há 2 anos, nós estamos há 6. A gente já olha pra trás e já fala assim, cara, quanta coisa mudou, quanta coisa a gente já ajustou, já... Só estúdio foram 3, né? Só estúdio, esse é o terceiro, é verdade. Eu Muito acho bacana o estúdio de vocês agora. Pô, Não conheço os outros. Isso aqui é uma parceria com Multiplan e Agência Tori, Multistúdios. Se vocês quiserem conhecer, tá aqui no Parque Shopping Jacarepaguá. Aproveitei o gancho, não me leve a mal. Mas eu acho que é importante a gente ter essa perspectiva, porque em tempos de internet e com tudo potencializado no pós-pandemia, todo mundo quer tudo para ontem. Sim. Né? E as pessoas não valorizam a margem de desenvolvimento e aprendizado. Mas eles já querem como se fosse lá a Matrix, né? Você pluga uma coisa aqui e aprende e tá resolvido. Você tá pronto pro mercado. Cara, não tá. Foi isso até que eu falei no início da nossa conversa. Eu falei sobre isso apontando como eu acho incrível no Rafael. O Rafael, ele tá falando isso desde 2018. Então, você não consegue brigar com o tempo. O seu tempo de maturação e de aprendizado, ele é uma coisa que você não consegue lutar. O tempo é um fator que faz com que as coisas fiquem melhor. E essa ideia de melhoria constante parece simples, mas não é. Porque ela, na prática, ela é muito difícil. Na prática, você todo dia querer melhorar, errar e buscar outro caminho, é difícil em qualquer coisa que você faça. Rafael criou uma empresa, associou direito com tecnologia, aprendeu linguagem de programação, todo dia melhora. Você pode falar isso qualquer coisa na sua vida. É difícil pra caramba. Mas se você supera esse momento, você chega lá. Continua difícil, mas... Continua difícil. Mas você... a dificuldade muda, porque a gente está querendo desenvolver, né? Então, a cada desenvolvimento, a cada lugar que você alcança, você supera uma barreira, supera uma dificuldade. Mas aí você tem um incentivo, que você fala, cara, eu já consegui, então eu já vou passei por aqui. Eu vou seguir conseguindo. Vai ficando cascuda. E aí, cara, até para finalizar, o que você vê como tendência nesse mercado de tecnologia jurídica? O que você acha que é o próximo passo que não só vocês estão buscando, como você entende como demanda, né, nos potenciais clientes? Legal. Eu vou chover no molhado, vou falar o óbvio, mas depois eu vou decepcionar muita gente. O futuro é IA, tá? Inteligência artificial, mas talvez não agora. Por que eu falo isso, né? A gente fez muitos estudos com inteligência artificial dentro da Alexa e a gente vê 2 possibilidades e 2 ganhos muito grandes para geração de documentos e ajudar na redação de cláusula, etc. E na revisão desses documentos. A gente entendeu que revisão de documentos, a tecnologia está mais robusta e está mais pronta. Ela delira um pouco menos. Cara, se você pegar uma inteligência artificial para gerar documentos assim livre, faz o que você quer, vai dar problema. Se a gente não conseguiu fazer testes ainda que a gente consiga garantir... A gente tem instituição financeira dentro da base. Eu não consigo garantir e lançar um produto lá que pode inventar qualquer coisa lá dentro. Sim. A gente tem estudado formas de trazer isso mais para o presente. A gente ainda está mapeando o mercado para ver qual fornecedor de IA vai conseguir trazer essa maturidade mais rápido. Mas a gente, nesse meio tempo, a gente está tentando aliar tecnologias que a gente já tem, como, por exemplo, automação e o formulário automatizado que a gente tem, para ir direcionando a IA para alguns caminhos. Então, ao invés dela fazer um documento inteiro, completo, que gasta mais energia, tem um impacto até ambiental maior... tem mais risco de dar merda, a gente vai direcionando com algumas perguntas e aí a gente acaba reduzindo. O risco existe ainda muito, a gente acha que não tem uma solução 100% segura ainda, mas eu acho que é o futuro. Tá? É uma solução, uma tecnologia super nova, ainda tem muito para ser desenvolvida, é algo que ninguém vai conseguir fugir, é algo que a gente tem que implementar em Lexio. Para revisão de documentos e análise de alguns pontos, até para extração de dados depois, eu acho que está um pouco mais maduro, dá para confiar um pouco mais. Ainda tem seus problemas e sua margem de erro ali, mas seres humanos também tem. A intervenção humana também não consiga podar, né, lapidar para melhor entrega, correto? É o que eu falo da IA hoje. Eu acho que a IA é um excelente estagiário.
Exato. Ele te adianta, ele te minuta ali, de repente, um contrato, alguma coisa. Mas se não tiver a pessoa que tem a expertise, que tem o conhecimento, que vai fazer o ajuste fino e as adaptações, ela fica capenga. E a gente no judiciário tem vários exemplos assim. Né? É engraçado, né? Como sempre aqui, Rafa, no programa, a gente conecta o que os outros convidados falaram. Porque as pessoas, pessoas em determinados momentos da vida, elas têm um discurso meio parecido. Você falou agora sobre como a tecnologia da inteligência artificial, especificamente, ela ainda não consegue se desenvolver, mas ainda que faça muita coisa. A gente entrevistou aqui o Daniel Niero, que ele tem uma empresa de privacidade, uma empresa de cybersecurity. E ele falou exatamente isso. Ele falou assim, olha, o que a inteligência artificial faz hoje, ela faz... E ele fez uma metáfora que eu achei interessante. Ele falou, se ela fosse uma pessoa, ela não conseguiria andar numa sala. Porque ela ainda está muito embrionária. Ela ia ficar ali estática. Ela falou, imagina o que ela vai fazer quando ela conseguir andar de um ponto ao outro, né? Então, ou seja, exatamente o que você falou num sentido... E é empírico, né? Porque você está testando, pega uma inteligência, aplica ao seu negócio, vê que ela ainda não vai conseguir, de fato, te entregar com segurança, né? Vou dar alguns exemplos aqui, até para não ficar tão abstrato, quando eu falei de revisão e criação, né? Pô, se eu tenho... tarefas mais simples já daria para implementar agora. Então, assim, eu tenho uma proposta comercial, eu tenho campos dentro do meu contrato que refletem o que está escrito na proposta comercial. Dá para extrair as informações, eu tenho um ambiente controlado ali, eu sei onde cada coisa vai entrar, tenho os prompts prontos, beleza. Isso eu acho que já existe um certo grau de maturidade para fazer esse tipo de coisa. Aditivar contrato. Eu falo o que eu quero aditivar, ela vai buscar no contrato original as informações que ela precisa para aditivar e já vai me propor algo baseado em outras coisas que já foram criadas. Não estou criando nada do zero aqui. Vou selecionar um determinado tipo de cláusula e pedir uma redação alternativa e tal. Isso dá para fazer. Né? Mas quando a gente joga para o universo mais amplo, eu acho mais complicado. Mais temerário, né? É porque fica muita variável para você ter que controlar a IA no que ela vai buscar de informação, né? De dado, né? E no final você vai ter que revisar todo o trabalho. Exatamente. Então, assim, existem tecnologias... Para cada tipo de tarefa tem uma tecnologia boa. Pô, se eu tenho um contrato que já é padronizado e não me demora 1 minuto gerar ele por via de automação, por que eu vou correr o risco de gerar ele do zero com uma IA generativa que pode delirar, pode inventar qualquer coisa? Vai ter trabalho. A gente pensou em colocar como campo de ajuda na Alexa, assim, tô com dúvida de como fazer tal coisa. Ela inventou N fluxos, assim, que não existiam na plataforma. O que você está fazendo? Até para essas coisas simples de suporte. Então, ainda é um pouco mais complicado. É interessante que agora eu uso no trabalho, se chama Microsoft, eu acoplo o Copilot. E quando você vai falar com o Copilot, você pode gradar ali a forma, assim, mais criativo, mais conciso, mais real. Assim, tem uma régua. Tem. Sim. Você clica ali, tipo, o que você quer? Não, eu quero mais objetivo. Olha só, vou te perguntar isso. Esse texto está bom? Tem erro gramatical? A concordância está correta? A regência está correta? A tradução está correta? Eu vejo muito de tradução no Copilot. Aí ele tem agora as gradações, assim. Esses comandos, né? Esses Em comandos... cima, assim, quando você olha, né, e é muito user-friendly, né? Isso é uma coisa que a gente não falou, eu poderia ter falado sobre essa questão de UX design, sobre como isso também é importante, porque o seu público não é um público... Nós, advogados, né? Não somos qualificados em termos de tecnologia. Então, se você não apresenta uma solução que seja user-friendly, a gente já é meio... não sei, não gosto. Tem cara de sistemão, né? Que eu queria até perguntar isso, porque eu vi o sistema de vocês para fazer a assinatura do contrato, eu achei muito user-friendly. Vocês pensaram nisso? Foi meio que você ali, tentativa e acerto? Como é que você fez? Porque assim, como eu te disse, já contratei algumas empresas e a maioria, assim, era zero user-friendly. Era um negócio assim, parecia um pagemaker horroroso que o nego tava fazendo ali meio que improvisado só pra falar que tava tendo um programa já ativo. E era muito ruim, assim, era muito nada user-friendly. Eu sou bem exigente, eu acho que a gente tem muito espaço pra melhorar ainda, tá? Eu sou extremamente exigente com o design da Alexio, eu não considero ele da forma como o produto final ainda, né? Acabado. Não considero. A gente tem um projeto interno que é Alexio 2.0, que a gente vai colocar fogo em tudo, todas as telas que existem, a gente vai mudar. E vai fazer tudo de novo. Vai fazer tudo de novo. Mas isso vem muito do contato que eu acabei assumindo a parte de produto. Acho que eu nem cheguei a falar isso, né? Hoje na Alexio, além de ajudar a ser o advogado da Alexio, a gente consegue ter um jurídico de uma pessoa só por conta da Alexio.
mas eu trabalho e sou chefe de produto dentro da plataforma. O que isso significa? Né? Eu tenho contato com o cliente, recebo demandas deles, eu tento traduzir isso não só para o time de design, como para a programação. Legal. Eu tenho que entender conceitos dessas 3 coisas. Né? Então, ter o tato e a empatia e desenvolver skills ali de descoberta, né, de quais são os problemas principais dos meus clientes, priorizar isso no que faz sentido para a empresa. Então, também preciso ter noções ali de negócio, de para onde que eu quero rumar, né? E eu tenho algo muito claro que eu falei lá no começo. O objetivo da Alexio é trazer estratégia. Então, e aí daquelas 2 formas, né? Ou automatizando tarefas, liberando o tempo do jurídico, ou trazendo dados. Se eu tenho uma feature que não economiza tempo das pessoas e também não traz dados, eu não tenho por que desenvolver ela. Eu coloco, entendeu? Então, tive que desenvolver... Isso não veio do dia para a noite. Isso eu descobri, sei lá... Eu comecei a fazer de forma inconsciente e depois que eu fui racionalizar o que eu estava fazendo. Mas eu tive que descobrir noções de design, ler livros de design, para conseguir conversar com os designers da Alexio e até julgar se o trabalho que eles estavam fazendo era bom ou ruim. Sim. E também a mesma coisa com programação. Não saio programando... Assim, pelo bem dos clientes da Alexio, eu não programo nada. Não programo nada dentro da Alexio. Só os contratos, com a linguagem que a gente criou, dá para programar e eu tenho super confiança. Mas eu tive que aprender bastante como que as coisas funcionam, até fazer mapeamento de banco de dados para esse projeto da Alexio 2.0 eu fiz junto com os desenvolvedores. Legal. Mas tive que... Às vezes dá um medo, assim, que hoje eu viro e falo assim, meu Deus do céu. E depois da Alexio? Assim, eu não sou advogado, eu não sou programador, eu não sou o que eu sou. Né? Mas faz parte. Acho que eu sou um bom gestor de produto. Acho que isso. empresário e visionário também, pioneiro né? também. Empreendedor, Isso acho que a muita definição coisa. é essa. Empreendedor engloba muita coisa, né? Empreendedor raiz mesmo, né? Aquele mão na massa. Raiz, exatamente. Programa, faz o contrato, edita, Hands-on. fala com o cliente. Legal, Hands-on legal. total. A gente acabou indo para um caminho bootstrap ainda, que a gente não teve investimentos. Principalmente quando começou a pandemia, que secou tudo. Então, a gente foi crescendo aos pouquinhos, financiados pelos próprios clientes. A gente acabou optando por essa rota mais difícil, mas que hoje Tem se muita paga. consistência dessa forma, né? A gente dava lucro bem antes de ser modinha, né? Agora Agora então... todo mundo tem que dar lucro. Você A gente capinou já- para todo mundo poder correr agora. Pois É tipo isso. Pois é. Senhores, mais alguma coisa a adicionar? Eu acho que tá entregue. Quer falar mais alguma coisa, cara? Acho que eu falei muito, gente. Não, mas mas isso é um mesmo, podcast a aqui, gente queria- pode falar. Alegações finais, alegações finais. Eu odeio fazer o que eu tô falando agora, porque eu acho que todo mundo já tem muita coisa acontecendo, e excesso de informação é um problema também, mas assim, se eu tivesse que deixar uma recomendação de leitura, Perfeito. não recomendo nenhum livro jurídico, nem de programação. Acho que um livro que vai distrair um pouco vocês, que é gostoso de ler e que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, se chama O Design do Dia a Dia. Acho que eu começaria por ele, porque ele me fez pensar sobre várias coisas do dia a dia que eu achava que eram óbvias e não era, e eu cliquei assim algumas coisas, até para aplicar no trabalho depois e repensar como as coisas em Lexio deveriam ser feitas. Esse é muito legal. Ele fala sobre coisas do dia a dia, do tipo, por que a escada de incêndio de um prédio não é conectada até o subsolo, por exemplo. Você sai no térreo, aí você tem que abrir uma outra porta, corta fogo, e depois você desce para a garagem. Cara, em caso de incêndio, você não vai parar para ver se você chegou no térreo. Você vai descer direto, você vai acabar na garagem ali, depois você vai tentar voltar e aí vai ter... Então, é esse tipo de coisa. Ele traz N exemplos. É um livro mais antigo, tá? Ele fala sobre fax, telefone com comando. Mas, assim, juro que os exemplos do cara funcionam para qualquer coisa que a gente tem hoje. Legal. assim. Vou ler. É muito Também. legal. O design do dia a dia. Design do dia a dia. Esqueci Fica o aí a nome do autor. recomendação. Fica a recomendação, mas já joga no Google hoje em dia, Sim, né? Tá lá na já Amazon, com resolve. certeza. Então, senhoras e senhores, doutores e doutoras, declaro encerrado o episódio 103 do Manda Pro Jurídico Podcast. Reforço aqui para nos procurar nas redes sociais, que já falei anteriormente, não vou encher o saco de vocês com isso agora, mas eu vou reforçar aqui para vocês procurarem Alexio, que está em algum canto dessa tela, aqui também. Está aqui também, está aqui também. E um QR Code em algum canto dessa tela para conhecerem a plataforma. E se você quiser dar uma palavra final sobre isso. Não, e se quiserem trocar ideia sobre meu movimento de carreira, se vocês Perfeito. quiserem entender e estão num momento parecido, também podem me procurar.
A gente vai lançar aqui a mentoria do Rafa, toda esse podcast Pois é. foi pra fazer Não, isso. eu tô até Já pensando. Sabe o que Ao eu tava... final, os 5 primeiros inscritos, brincadeira, gente. O que eu tava pensando é que eu vou fazer um podcast lá em São Paulo, chamar os meus clientes, como são todos diretores jurídicos, assim, cada um conta uma experiência, depois eu vou juntar todo mundo numa sala e botar eles pra conversar. Porque eu acho que vai... Não, bem mas legal, essa ideia bem aqui legal. é exatamente isso, cara. A gente, na verdade, de forma diferente, o que a gente faz aqui é isso. É trazer mentes diferentes, mas mentes que agreguem. E você, mais uma delas agora, entrou no nosso elenco. E, Esse gente, elenco Muito vencedor. honrado. exatamente. Então, muito obrigado pela presença, cara. Muito Eu que obrigado pela agradeço. parceria. E, bom, gente, qualquer outra dúvida, tenho certeza que vocês já sabem. Manda pro jurídico, valeu? Grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.